Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez aqui para te fazer companhia. Eu falo que abrindo a programação de sábado. Não quero nem saber que horas começou. O Mundial e você, já nosso tradicional Mundial e você abre a nossa programação de final de semana aqui na Vibe Mundial com altas vibrações, com muita informação legal e aquele bate-papo bem bacanudo com um comunicador aqui da casa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, primeira vez no Mundial e você, de sábado, Silvia Helena. Ai, que muito obrigada por me convidar. Eu tô tão feliz. Ai, coisa boa! Silvia Helena Hernandes. Sim. Nossa comunicadora já tem quanto tempo que você tá aqui? Agora, dia 18 de junho, vai completar um ano, o primeiro nível. Mentira! É. Vamos comprar bolo para comemorar. Precisa comprar, aliás, dois. Dois. É. Um do dia 10 e outro do dia 18. Dia 10 eu fico um pouquinho mais sábia. Teu aniversário, dia 10. Que presentão, Maravilhoso, né? Maravilhoso. Se deu de presente o ano passado vir fazer o programa na Vibe E foi Mundial. o que eu falei pra mim, sabia? Que eu legal. Falei, olha, eu mereço isso, porque era um projeto que já estava tanto tempo já na gaveta. Eu falei, eu mereço essa oportunidade, e aí eu fiz isso. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Se você ainda não conhece, já pega papel e caneta que eu vou passar todas as informações da Silvia Helena. Vamos aqui tricotar um pouquinho nessa uma hora na nossa programação. A Silvia Helena é uma professora universitária, psicanalista. Ela chega aqui na rádio, sempre com antecedência ao seu programa. A gente fica batendo papo, né? Sempre Verdade. com um, com outro. E a gente vai se familiarizando também com a pessoa que era ouvinte da rádio antes de ser comunicadora, Verdade. não é? E a gente fica muito grato por isso, né? Porque é sinal de que a gente plantou, né? Teve uma sementinha aí brotando dentro da Silvia. E eu tenho esta gratidão e esta honra por fazer parte agora desse time tão seleto. Essa é da família já. Ela trata vários assuntos. Você é professora de administração e negócios, né? Sim. Olha que área legal de trabalho e juntando com a psicanálise, o combo que a gente acaba formando para tratar de vários temas que às vezes a gente nem imagina que vai abordar. Tem alguns temas, né, Silvia, que são bem comuns em épocas, né? Então, temos épocas de falar de motivação, temos épocas, agora a gente está falando muito, né, de comportamentos narcisistas, não é verdade? Então, tudo é muito época, mas essa época, ela surge para a gente aprimorar conhecimento, né? Exatamente. E aquilo deixar de ser inédito na nossa vida. E para que nós possamos refletir e entender uma coisa. Não adianta só eu entender, não adianta só compreender, eu preciso aceitar e a partir daquilo eu sou chamado a me posicionar. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida e essa decisão ela precisa vir acompanhada de uma ação, uma atitude. Não tem como, né? Somos responsáveis, né? Totalmente. Por tudo que acontece na vida da gente. E isso que você falou, você é administradora. Porque em administração, a primeira coisa que a gente aprende, a autoridade é poder, é escolha, é domínio, você vai fazer. Agora, a responsabilidade é o outro lado da mesma moeda. Você vai ser chamado para responder por aquilo. Então, responsabilidade, a habilidade de responder por algo e que, olha só como é lindo, não se delega a responsabilidade. A responsabilidade é pessoal e intransferível. Não tem como delegar, porque ela é inerente ao indivíduo. Ela é intrínseca à pessoa. Ela é de cada um de nós. Exatamente. Você vai ser chamado. Olha, quantas coisas que a gente acaba aprendendo e nem tem noção, né? E se fala tanto da autorresponsabilidade. Então, não é só autorresponsabilidade, é responsabilidade, ponto. Perfeito. Não é? É isso mesmo. É com o outro, é comigo, é pelas atitudes, pelo comportamento. Sabe aquela frase que a gente escuta assim? Assuma seus BO? É isso. É ser responsável, é ter responsabilidade, responder. Eu vou fazer. Agora, a partir daqui, eu preciso responder pelos meus atos.
E isso, quando a gente começa a agir dessa forma, quer seja no trabalho, em casa, independe da situação, né? A gente está se posicionando. Sim. E isso é amadurecimento também, né, Silvia? É verdade, mas é aquela minha frase lá que você já conhece, crescer dói. Crescer dói. Porque quando você se posiciona, as pessoas, elas também se ressentem com isso. Muito. Quantos não se afastam porque você se posiciona? Verdade. Ou seja, crescer dói, mas vai valer a pena. Sim. É o nome do programa, né? Isso. Que está aqui na programação quando? Sempre às quartas-feiras, às 14h30, ao vivo. Gente, ela faz sempre ao vivo. Faça chuva, sol, feriado, ela tá aqui com a gente. Exatamente. Não é? E ela é autora deste livro incrível. Olha que capa belíssima. Desperte sua força interior. Que, se você prestar atenção na nossa programação, é nosso livro do mês. E você Que pode lindo! ganhar, né? Então, acessa o Instagram da Vibe Mundial e ali você segue todos os passos e concorre uma publicação Editora Lunai e você vai receber este livro, vai vir buscar aqui ou vai receber, aí depende de onde você mora. Mas se vier numa quarta, a gente ainda vai se ver pessoalmente. Eu acho que é o mais gratificante. Vir no lindo. dia que o autor do livro, que é um comunicador da casa, está presente para tirarmos fotos todos juntos. Que lindo. Não é lindo? E Eu essa vou capa amar. maravilhosa, um livro feito com muito amor, muito carinho, muito cuidado, né? E escrito com muito primor. O subtítulo não, na contracapa está: Bem-vindo à descoberta de si mesmo. Boa viagem. Essa descoberta de si mesmo é parte desse desenvolvimento pessoal que a gente tanto fala, né? E ele é obrigatório porque se você não se conhece, você tem relações que são muito, entre aspas, capengas. Porque você não se conhece, você não sabe seus limites, você não sabe as tuas potencialidades e nem a tua fragilidade, que é o calcanhar de Aquiles. E muitas vezes o outro sabe mais da gente do que a gente. Né? Verdade. Porque a gente está numa janelinha sempre olhando para fora. A gente nunca está se abastecendo daquela única força que existe. Porque a força, ela está lá dentro e não existe nada lá fora. Aquele herói que vai vir nos salvar, somos nós mesmos. Me conta um pouquinho dessa tua história, né? Até chegar aqui na Vibe Mundial. Me conta um pouquinho, você veio da administração, mas você tinha uma outra carreira antes, você se tornou psicanalista por algum motivo especial. Conte-me tudo, não me esconda nada para mim e para o meu ouvinte. Tricôzinho agora agora eu quero saber da vida dela. Esse é o programa da fofoca do bem, né? Pra gente conhecer bem o nosso comunicador. Muito bem. Vida, arte, fofoca e tudo que isso está envolvido, né? Ué, e tudo do bem, né? Exatamente. Tudo não é o fofoquinha aqui. Não, vem mas cá, Silvinha, vou te falar uma... Não, é aquilo que a gente pode abrir, que a gente quer falar para quem está nos ouvindo. E que muitas vezes aquilo que te aconteceu vai ser uma oportunidade, vai ser uma impulsão, vai ser uma mola propulsora para que outras pessoas não precisem passar por aquilo. Porque inteligente é aquele que aprende com aquilo que te aconteceu. Agora, sábio é aquele que aprende vendo o outro passar por aquilo. Então, ele teve a sabedoria de não precisar. Então, olha só, eu fui nascida numa família muito humilde, mas uma família, assim, muito séria. Os meus pais não tinham ainda aquele preparo para serem pais. A minha mãe não tinha 20 anos quando eu nasci. E eu nasci de fórceps. E era para eu me chamar Daniel. Daniel Filho, Daniel Júnior, Danielzinho. Menino. Moleque corintiano. Eu já tinha todo o enxoval. E aí, quando eu nasci de fórceps, porque eu não queria vir, eu já sabia o que estava me esperando, com certeza. E aí, o meu pai... Você ouvia, né, o papai falando na barriga da mamãe. Ó, Daniel, o molequinho. E aí... O que acontece? Eu nasci de fórceps, a minha mãe ficou 2 anos sem poder andar, minha mãe numa situação bem difícil, doente lá no hospital, e aí o meu pai foi e contou para minha mãe, olha, eu vou fazer vou registrar a menina, e o nome da menina é Sueli. E a minha mãe concordou.
acordou, Sueli, ok, tudo bem. E aí, eu até já te contei essa história, você já sabe. Aí vieram as irmãs do meu pai, assim, com aquela alegria. Olha, você sabe por quê que a menina vai chamar Sueli? Você gostou desse nome? Ai, gostei. Mas por que ela vai chamar Sueli? Você sabe? Não, porque foi a primeira namorada do meu irmão. O primeiro amor a gente nunca esquece. E aí, quando a minha mãe soube disso, minha mãe já mandou chamar o meu pai. E a minha mãe já disse para o meu pai, olha, ela não vai se chamar Sueli. O nome dela vai ser Silvia Helena. Aí você me pergunta, mas vocês são mexicanos? Não, não somos mexicanos. A minha mãe teve essa inspiração porque minha mãe queria muito ser normalista. Minha mãe queria ser professora primária, não pôde estudar. E aí minha mãe quis que eu fosse. Então ela vai se chamar Silvia Helena e vai ser professora primária, como eu não pude ser. E já disse para o meu pai, olha, se eu tiver outros filhos, você não vai mais pôr nome em nenhum filho meu. E foi assim que aconteceu. Olha que mulher forte sua mãe, né? É mesmo. Muito. Não é verdade? Naquela época, né? Ela foi determinada, Foi. ela Ela foi se posicionou. firme, se posicionou. É. E olha como os anjinhos agem, né? Ela podia não saber dessa história. Verdade. Teu nome poderia ser Sueli para Isso homenagear a outra. É. E aí vim A eu outra, né, que com também. esta carga de ser a professora. E eu fui Você já criada. nasceu predestinada a ser Sim, professora. foi uma profetização da minha mãe. Aham. E a minha mãe quis que eu fosse e eu fui, sabe? Então, as primeiras leituras. Eu nasci em junho. Então, em junho, naquela época, só tinha uma única escola a 2 quilômetros de distância. Eu era muito velha para o pré, muito nova para o primeiro ano, não tinha escola para mim. Onde que eu estudei? No Mobral. Porque eu não dava Olha! brecha, eu não dava sossego para minha mãe. Vou pra porque escola, eu vou pra sabia escola, vou que pra ia para a escola. escola. É. E aí eu fui para a escola que só tinha eu de criança. E aí, na minha mente, quando chegasse o mês de junho, eu já iria para a escola de criança. Mas eu não fui para a escola de criança. E aí eu ficava, mãe, eu quero ir para a escola de criança, para a escola de criança. E a minha mãe teve que ir várias vezes na escola para conseguir a vaga. Para conseguir uma vaga É. para você, que estava na idade. Isso. E o diretor falou, depois de muita insistência, ele disse, olha, eu vou deixar essa vaga, mas é só para assegurar a vaga. Esta menina não tem a mínima chance de qualquer aproveitamento de desempenho. E a senhora não venha me cobrar nada, eu só vou reservar a vaga para ela. E eu entrei em agosto, só que não contavam com a minha astúcia. Eu já era alfabetizada. Já sabia ler, escrever e fazer as 4 operações. Olha como as pessoas menosprezam o outro. É porque ele já sabia que ia dar ruim. Ele Como não é que uma perguntou pessoa... nada, né? Ele não Ou seja, sabia. ele não perguntou nada. A única coisa que ele queria era salvar a pele dele, porque ele sabia que Ia minha dar mãe era problema. muito insistente. Porque a minha mãe não dava chance para ele, porque eu não dava chance para ela. Escola pública, Silvia? Pública, escola estadual. Pública. Escola estadual de primeiro grau, comandante João Ribeiro de Barros. Olha, Eu já, neste ínterim, de agosto a dezembro, em primeiro lugar, medalha de honra ao mérito. nossa, ninguém contava com isso. Não, de forma alguma. E aí, o que Parabéns, acontece... Silvia, começou bem a vida escolar. Muito, muito, muito. E eu só escutava sempre assim, ai, como a Silvia é inteligente. Então, o que eu queria? Sempre mostrar que eu era inteligente. Então, eu queria ler em público, eu queria declamar, eu queria falar. Então, meu pai me chamava de Aparecidinha ou Quarta-feira, que eu queria estar no meio de tudo. Tá. E no meio dos adultos. porque Hoje eu queria você ser entende isso? adulto. Muito. Né? Hoje Muito. você entende o que você queria, né? É, exatamente. Eu queria ter o meu lugar ao sol, porque já que eu fui essa menina que não deveria ter vindo menina, eu queria ir lá e carimbar Validar. a minha certificação. É uma eu validação. Posso. É. E é uma validação externa do mundo. Não é? Porque É. não foi menino, É. não é verdade? Não se chamou Daniel e muito menos Sueli. É. Não é verdade? Tem Exatamente. as duas histórias. É. E se validou esse tempo É, todo na escola. Exatamente. Você E já eu repetiu queria. de ano, Silvia? Jamais? Jamais. Jamais. Como assim? Não. E eu fui a oradora da turma na 8ª série. Depois fui a oradora da turma no magistério. porque Gostava eu de ir pra fiz- escola, hein? Menina, sabe o que meu pai Ah, fazia? nunca falamos O- disso, né, ouvinte? Ó, o castigo que meu pai dava era, falava, não vai pra escola. Eu chorava, pelo amor de Deus, porque a escola, só pra nós, era a minha oportunidade de vida social.
A minha vida era eu, minha mãe e minha irmã. E o meu pai dizia, a sua irmã que é sua amiga. Eu gostava dos cachorros da rua, mas da minha irmã eu não gostava. Olha! Eu queria escola, alegria, mas a minha irmã, não. E a minha irmã, desde o começo, me amava tanto. Eu sempre fui a número 1 para ela. Demorou muito para eu gostar da minha mãe e da minha irmã. Nem gostava da minha mãe também. Que coisa isso, né, Silvia? Não Mas gostava. depois, com terapia, você entendeu tudo o que aconteceu com você? Entendi tudo, Nesse porque período? como eu vim de fórceps e trouxe para minha mãe aquele desvio da coluna, que minha mãe ficou aleijada há 2 anos, a minha mãe tinha uma ligação difícil comigo, que era uma ligação muito simbólica De dor. e era uma coisa que era do inconsciente. E com a minha irmã nasceu 2 anos e 2 meses depois de mim, que era o outro moleque que não veio moleque, que não era o Daniel, mas foi a Daniele. Ela já veio, a Daniele. E a minha irmã trouxe para minha mãe o quê? A minha mãe pôde andar, minha mãe pôde ter uma vida Foi parto natural. nova. Também. Foi natural. Nós duas fomos parto normal. E a minha irmã fez a minha mãe sarar. E aí a ligação que a minha mãe tinha com a minha irmã era uma ligação de alegria, de amor, de reconstituição. E com E você aí- era de dor por tudo que ela passou. Exatamente. E aí o que aconteceu? Como eu perdi o colo, como a minha mãe tinha essa ligação e a minha irmã tinha muito problema de saúde. Minha mãe tinha que cuidar muito dela. Tanto é que o meu irmão veio, eu tinha 9 anos. Aí veio o moleque Aí veio o corintiano. moleque? Ah, tá, Veio. tem um menino aí na Aí, história. nossa, que foi É o Daniel? alegria. Não, o Kleber. Esse é o Kleber, É, tá. porque foi a minha mãe que deu o nome. Ele que você trouxe aqui na rádio É, outro dia. trouxe sábado. Que Kleber. legal. Ah. E o Kleber é sensacional. O Kleber é descolado. Mas por que ele é descolado? Eu e minha irmã fomos criadas no regime ali, ó. Do Mulher. general. É. Mulher. E o meu irmão já foi criado, que meu pai dizia, segure suas cabras que o meu bode tá solto. Era o papo do meu pai. É, então o menino podia... Podia tudo. Ir pra rua, Sim. paquerar, Sim, namorar tudo, à vontade, tudo, mas tudo. as meninas ali, É. muito Seguras. comum nas Meninas décadas seguras. passadas. Verdade. Muito comum ainda em algumas Em comunidades. algumas culturas. Isso. Verdade. Não é verdade? É. Mas se a gente parar para pensar... E é a proteção, é a condição que os nossos pais têm para nos tornarem pessoas protegidas daquele mundo de loucura que nós não imaginamos o tamanho dessa loucura que é, né? E como ficou, né? Piorou muito. Piorou. Nesse sentido, Muito, é. De abriu-se proteção e de segurança, muito, né? não é? Abriu-se muito. Nós somos do mesmo ano, né? Sim. Abriu-se muito em muitas áreas, mas também ficou mais perigoso em outras áreas. É, muito Não é demais. verdade? Verdade. Você tem filhos? Não. Eu também não, então eu também não posso julgar. Eu não sei como eu lidaria com o filho hoje, né? Em Verdade. questão de segurança, na E eu tive uma sociedade. experiência semana passada. Olha o que aconteceu comigo. Eu tive um problema de alergia. Alergia por causa de um perfume, acredita? Essa alergia de perfume, nossa, ela me arrebentou. Eu fiquei quase 4 semanas. E aí eu Uau. precisei ir ao médico, precisei ir ao hospital. Claro, depois da faculdade, né? Porque eu sou mesmo Caxias. Em 28 anos de trabalho, dá para contar nos dedos de uma única mão quais as faltas que eu tive no trabalho. Porque eu entrei no século passado, em 1998. Então, eu não falto, eu fui depois. E eu fui atendida por um médico maravilhoso, sensacional, um médico acolhedor, um médico educado, amoroso. E aí, ele me contando da mãe dele. Ai, olha, eu já tenho essa característica que a senhora tem, porque eu nunca tive alergia. Nunca tive problema de rinite, sinusite, nunca tive isso. E aí ele me contou que ele sempre teve por causa da mãe. A mãe era fumante, a mãe, ele me falou várias vezes. Aí eu falei, é a sua mãe? Aí ele me falou, a minha mãe, ela tem 57 anos. Eu falei, Nossa. mas 57 anos ela já fez ou vai fazer? Não, ela vai fazer 58. Quando? Em junho. Que dia? 14. Igual eu falei, você. então eu sou 4 dias mais velha que a sua mãe. E aí veio para mim uma coisa assim, meu Deus, se eu tivesse um filho, o meu filho poderia ser esse médico maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre e grata por estar ali sendo tratada e sendo atendida por aquele Por um médico tão jovem, maravilhoso. né? É. Sim. E porque eu Pessoa do preciso bem. te contar que eu fui uma opção de não ser mãe. Aham. Não tive nenhum problema
de saúde física, mas eu tive um problema de saúde social, emocional. Então eu disse, é melhor eu não ter filhos. E aí eu segui aquela minha intuição, é melhor eu não ter filhos. E aí quando eu consegui me desvencilhar daquele problema, eu já tinha 45 anos. Então 45 anos não é uma boa idade para você querer procurar um pai para você ser mãe. As coisas mudam, né? Aí você se tornou professora primária? Sim, eu fui professora primária, mas eu já trabalhava no banco. Com 15 anos, eu entrei no Banco Brasileiro de Descontos. Olha isso! Bradesco. E aí, nossa, eu falei, meu Deus, eu não vou ser professora. E eu entreguei o diploma para minha mãe quando eu tinha 18 anos. Falei, mãe, eu vou fazer faculdade porque não vou ser professora. Eu não quero isso para mim. Eu não tenho essa envergadura, é muita responsabilidade. Eu quero ser diretora do banco. E aí no banco eu entrei com 15 e eu fui gerente de pessoa física, eu fui gerente de mercado de capitais. Naquela época tinha overnight, que era as operações diárias. Eu amava muito, meu Deus. Era a coisa que eu mais amava na vida. E eu abri mão do banco por um outro amor que eu tive, que era ou o banco ou eu. E aí eu fiz essa escolha, eu saí do banco, né? E eu tive um problema de dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça que não passa, não passa, não passa? Eu fiz um tratamento que o médico pensou até que eu tivesse algum tumor. Graças a Deus não tinha, mas aí o médico disse, olha, banco para você, não mais. E aí eu já havia me casado e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha também trancado a matrícula da faculdade, que naquela época era anual, e eu estava já no 3º ano. E aí eu fiz o 3º e o 4º ano sem saber o que eu vou fazer. Quando eu estava no 4º ano, veio uma pessoa maravilhosa e o nome dele, Antônio Carlos Cassarro, meu amigo até hoje. Ele foi fazer uma palestra. E nesta palestra, ele falou a respeito do trabalho com administração e ele era professor de administração. E ali ele me trouxe. Tinham 300 pessoas naquele auditório, mas eu sabia que ele tinha ido ali para falar comigo. Silvia, você vai ser uma professora contadora de histórias de administração. E foi ali que eu decidi que eu seria professora sim. Só que, como eu já era uma ouvinte do Gasparetto nessa época, e ele dizia, não conte tuas coisas, não divida sua energia. Então ali eu já comecei a me preparar, eu dava aula para as paredes, para a casa, sozinha. Eu comecei a dar aulas mentalmente e eu comecei a saber, eu vou ser professora de administração. Então você, na verdade, teve um treinamento pessoal, estudou muito, mas também cocriou. Sim, demais, Você totalmente. Você colocou em prática todos os ensinamentos. Sim, metafísicos. Metafísicos, exatamente. Exatamente. Porque nós somos uma única unidade, física, mental, emocional e espiritual. Porque nós somos um espírito que estamos habitando esta energia que é material, que é concreta, que nós estamos enxergando aqui, mas que é a condição que nós temos de nos colocarmos no mundo. E aí eu enfrentei aquela realidade e eu fui fazer mestrado, porque sem mestrado você não pode. Você não podia dar aula exatamente. em universidade. Exatamente. E aí, em administração. Sim, e por gratidão eu quis dar aulas na mesma escola que eu havia me formado e eu tinha tudo para não dar aula lá. Mas eu consegui. E foi uma coisa também, porque eu conhecia aquele que passou a ser o reitor, que foi o meu primeiro professor na faculdade, que dava aula naquela época que chamava Estudo dos Problemas Brasileiros, EPB, que era o meu professor Elvésio Zampieri. E este professor, eu fui conversar com ele e com o professor Wilson, e eles me disseram, olha, se você nunca deu aula, não vai dar certo. Não, mas eu já dei aula, porque eu tinha dado aula um semestre na escola estadual. Sim. E por causa desta minha habilidade e por causa desta minha energia, desta minha vontade, no primeiro dia que eu fui dar aula, eu tinha certeza absoluta que todos os alunos estavam ouvindo o meu coração bater na boca.
A gente vai continuar esse papo? Vamos. Gente, vieram muitas perguntas aqui na minha mente. É? É muito interessante isso, né? O quanto o posicionamento e o entendimento de quem você é e de tudo que te envolve ao redor, o que habita em você, né, vindo de outros, direciona um caminho Sim. e uma jornada. Silvia Helena Hernández. Sou eu. Sou eu. Hernández é de que nacionalidade? Ah, é espanhol. É espanhol. Ramos Hernández. É por Ramos. parte de mãe e por parte de pai. Muito bem, mulher Com de alegria fibra, né? e com honra e com gratidão. Mas o povo espanhol é um povo de muita força Muito. também, né? Verdade. Como que você tá no Instagram, que eu prometi no final do outro bloco? Ah, silviahelena.rh. silviahelena.rh, é assim que você a segue no Instagram. Você já tá no YouTube? Sim, Silvia Helena também? Silvia Helena Ramos Hernandes. Lá Pô, tá nome o completo. nome completo. É como vai no diploma, sabe? É, exatamente. E aqui na Vibe Mundial, programa? Crescer dói, mas vai valer a pena. Quando? Pílulas de Bem Viver, quartas-feiras às 14h30, sempre ao vivaço. Que tipo de informação você traz no programa? Nós Silvia? trazemos reflexões sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, nós trazemos sobre motivação, liderança, sobre autoconhecimento, sobre imagem, sobre autoimagem e sobre ser feliz. Porque você só é feliz se você quiser. Porque felicidade não é sentimento, felicidade é decisão. Mulher decidida, né? Sim. A gente vai descobrindo, a gente já sabe, já vai prestando atenção. Mas ouvindo, de verdade, Silvia, ouvindo você falar agora da tua história, do teu entendimento com tudo que aconteceu com você desde o nascimento, Sim. essas informações, o quanto isso é importante para quem está ouvindo, para entender também que se eu passo por uma situação hoje, ela tem uma raiz. Tanto é que, olha uma situação que eu sempre conto para as pessoas que não me conhecem. Eu tinha medo, paura, desespero de dirigir. E nessa época eu era casada e o meu marido dizia para mim, você nunca vai dirigir. Você não nasceu para dirigir. E eu chorava, eu tinha uma pena de mim e eu tinha carro. Eu pagava o carro, o IPVA, o seguro, trocava de carro. 16 anos nessa vibe. E naquela época, táxi era uma coisa muito cara. Mas eu me dava o luxo de andar de táxi. E o seu Clélio, maravilhoso, seu Clélio, amo o senhor. Nunca esqueço do senhor. E hoje é seu aniversário. Parabéns, que Deus abençoe muito. Ele me levava e ele dizia para mim, por que a senhora não vai ver aquele negócio lá de terapia para medo de dirigir? Aí eu falava, eu não sei, porque eu acho que cachorro velho não aprende truque novo. Nessa época eu tinha 42 anos. Ela é cheia de frase, né? Eu amo. E os meus alunos falam que eu sou engraçada por causa disso. Por causa que eu trago essa coisa popular, né? E aí ele falou, não, eu tenho uma passageira que ela é muito mais velha que a senhora e ela viaja para todo lado. Aí eu falei, me leva lá. E ele me levou. Chamava Medo de Dirigir, Cecília Bellina. Gente, ela já teve programa aqui. Cecília Bellina. Maravilhosa, perfeita. É uma metodologia mais que perfeita. É isso aí. Porque, eu não podia nem sentar no banco, que eu tinha o meu coração, o pulsar, o transpiração, a tremedeira, porque eu tenho um tremor essencial desde 2006, mas esse meu tremor aumentava muito. E eu fui lá e era segredo de Estado. Somente ele e eu sabíamos. Ninguém mais sabia. E as pessoas ficam 40 dias, 2 meses, 3 meses. Sabe quanto eu fiquei? 13 meses. 13. É mesmo? Ninguém soube, só eu e ele. E quando foi, você tem que fazer a meta. E a meta era eu pegar a estrada, porque a minha família mora em Guarulhos. Então, uma das metas era ir na casa da minha mãe, dos meus pais. Uma das metas era ir na cidade universitária e uma das metas era ir para a Faculdade Oswaldo Cruz, que era onde eu trabalhava, que a Faculdade Oswaldo Cruz estão matando de morte matada, que eu ainda sou funcionária lá desde o ano 2000 e estou afastada por motivos de recuperação judicial, que infelizmente eles estão sem aula, estão sem alunos, estão sem professores, infelizmente. Mas eram as minhas metas. Você não sabe qual foi a alegria da minha família quando eu buzinei
e chamei lá no portão. Eles vieram, quem é? Quem é? Eles jamais iam imaginar que era eu. Eu buzinava, Silvia Helena chegando de carro. É, Com medo de dirigir. Como que ela tá dirigindo? Ela tem medo. a vida inteira. E os meus pais, eles tinham pena de mim, porque eu era a única coitadinha. E aí, quando eu abri o vidro e falei, sou eu. Aí eles falaram, mas com quem que você veio? Com quem que você veio? Aí eu falei, com Deus, vim sozinha. Foi o dia mais feliz da vida dos meus pais. Você superou Exatamente. uma fobia. É, uma loucura. Porque era uma fobia mesmo, É. que se você ficou Sim. 13 meses, não Sim. era algo pontual Não. que ia ser resolvido. E ninguém sabe de onde veio. Porque foi embora, superei. Agora não tem chuva, não tem noite, não tem estrada, não tem caminhão, não tem Dirige pra nada. tudo que é canto. Tudo quanto é canto. Graças ao Senhor Parabéns. e graças à metodologia Cecília Belina. E Maravilhoso. graças ao seu Clélio te maravilhoso. forçou. É. E isso é interessante. Desde 2010. Quando a gente tem um cúmplice, É. a coisa funciona porque você tem um impulso, né? Exatamente. Né? Uma pessoa que vai te impulsionando para poder superar aquele desafio. Porque é um desafio. Nas últimas Eu fiquei sem épocas, dirigir 17 anos. sabe como que é as últimas épocas? Você precisa ir dirigindo. Então, o que eu queria? Eu queria uma avaliação. Eu pagava a viagem para ele ia atrás de mim e eu ia no meu carro e ele ia me avaliando. Eu pagava a corrida para ele. Ele não ia com você dentro do carro. Não, ele ia no ele ia no outro. carro dele, me avaliando, e Aham. depois ele me dizia como que tinha sido aquele meu dirigir. Olha que interessante. Método interessante. Não, esse método fui eu que criei. Ótimo. Esse fui eu que Método criei. interessante. De ele me avaliar, Sim. porque eu queria fazer bonito lá. Eu sou competitiva. Gente, essa questão do medo de dirigir, ela é tão comum, ela é mais comum do que a gente... E eu pensava que eu era um ET. Não. Quando eu cheguei lá, que eu vi comum, tanta gente... É comum. É uma coisa, assim, que é impressionante. É muito comum. Eu fiquei sem dirigir por muito. Eu tirei carta e fiquei sem dirigir e tal. E depois o processo foi. E realmente, quando a gente tem alguém do lado que impulsiona, e normalmente esse alguém não é da família. É. Não é verdade? É porque eu não convivia nessa Né? época com a minha Não, família. mas normalmente esse alguém não é da família. Esse alguém é. Porque da família eu te levo. Né? Tá. Não é? Eu te levo, vai de ônibus. E aí cria uma dependência, E né? é uma fobia muito comum, e os meus convidados aqui vivem falando a respeito do medo de dirigir, assim como o medo de barata, o medo Mas de o medo de outras coisas. dirigir, ele tem uma coisa muito importante na psicanálise. Porque quem não dirige é porque ele tem medo de conduzir a sua vida. Ele tem medo Sim. de ter autonomia. Ele tem medo de... Sabe aquele negócio do BO que eu te falei? De ser responsável pelas suas condutas. Então, é melhor... A primeira terapia que eu fui fazer, o terapeuta falou para mim, você colocou um cadarço preso na mesa, no seu pé, e você fala assim, ai, pelo amor de Deus, não deixa eu sair daqui, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Mas a hora que a gente se empodera, tudo isso sai. Exatamente. Então, se você tem medo de dirigir, por exemplo, se empodere, olha direito o E que agora tá tem mais um acontecendo. monte de coisas assim, de terapias. Sim, tem Mulheres com várias. medo de dirigir, tem vários. É maravilhoso isso, né? Porque a gente perfeito. precisa realmente desbravar o mundo e conquistar realmente o teu espaço. Porque Cada um tem a nós tua história. Merecemos. Porque nós E merecemos. nós precisamos nos acreditar merecedores. Porque muitas vezes a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão ínfimo, que a gente não sabe do poder que a gente tem e a gente não nos dá essa oportunidade. Você sabe o que é a oportunidade? A oportunidade ela é uma deusa grega. Os gregos, eles colocam a oportunidade como uma deusa com os cabelos todos aqui na frente, atrás ela é careca e ela usa um vestido de seda farfalhante e ela é muito veloz. Então, essa deusa grega, ela se apresenta para você. Oi, eu tô aqui. Se você a reconhece, você já fala, é minha. Você já puxa o cabelo que está todo projetado para frente. Se você não a reconhece, ela é muito ocupada e ela precisa se apresentar para outros milhões e milhões de pessoas. E pode ser que na tua geração, ela nunca mais apareça. E aí, quando você vai tentar alcançá-la, não tem cabelo atrás para você agarrar e o vestido de seda farfalhante, ele escorrega, você não consegue e ela é muito veloz. Você não vai mais alcançar nunca mais. Que sensacional.
Aproveita as oportunidades. Isso. Elas se apresentam para todos nós, né? Isso. E às vezes quando a gente fala um não querendo falar sim, você não está olhando para o teu merecimento. Aí, que né? lindo. Não é isso? Você também é uma psicanalista. Sem formação, mas né? A gente vai Isso né? mesmo. A gente é autoconhecimento isso, né? O autoconhecimento é a principal ferramenta para que nós possamos enfrentar o mundo. Porque a nossa persona, que é a personalidade no grego também, significa uma máscara que nós forjamos para nós, para que nós possamos enfrentar essas loucuras, essa briga, essa luta que o mundo nos traz e que é para o nosso crescimento. E quando nós estamos, eu acho que isso é importante falar, né? Quando nós estamos sozinhos conosco, é onde nós realmente somos quem somos. Olha que lindo. Não é isso? Isso mesmo. Porque eu acho que muita gente tem dúvida, tem receio de estar sozinho. E não estou falando de relacionamento, não. Sim. Estou falando de... E também não é solidão. Sim. É viajar sozinho, Sim. é tomar um café De se sozinho. posicionar como uma pessoa né? que está Né? Prestar consigo atenção. mesma. Isso mesmo. Prestar atenção no que você está fazendo, trocar ideias, ter humildade de saber que aqui tem que melhorar, que aqui não. A nossa autorreflexão. Isso. Perfeito. Né? E eu acho que essa questão do estar sozinho, sabe aquele momento ou do banho, ou de dormir, que está Sim. você com você? Muito bem. É colocar essa mente no lugar e prestar atenção no que está sentindo, né, E Silvia? uma coisa que eu falo muito aqui, ó, a nossa escrita terapêutica. Que eu acho Você sensacional. registrar aquilo que te aconteceu. Esse momento é seu. Registra aquilo. O que você sentiu com aquilo? O que aconteceu? Porque depois, lá atrás, quando você vai ler, você fala, meu Deus, olha, eu nem me lembrava que eu tinha passado por isso e eu superei. É muito maravilhoso. E superamos todos os dias Sim. situações que a gente até para de dar importância. Isso. E quando vai ver, passou. E que foi lindo. Não é? Foi lindo pelo aprendizado. Às Sim. vezes doeu ali, mas o aprendizado que traz, acho que viver isso, né, Silvia? Sim. Ou você ganha, ou você aprende. A gente não tá aqui à toa. A gente não perde nunca. A Gaspa deve ter te ensinado isso, né? Ai, que maravilhoso. A gente não tá aqui à toa. Quem mais você ouvia na rádio, Silvia, sem seu Gaspa? Eu ouvia Todo mundo. o professor Ademar, Ah, que eu amava muito. uma sumidade, biblioteca ambulante, professora Nossa, Ademar. muito, muito lindo. Você é das antigas, então, Sim. né? É. A rádio tem 33 anos. Sim, e foi... eu me casei em 1991. E eu fiquei 7 anos sem ter a chave da minha casa. Então, eu ficava só dentro de casa. Então, eu tinha o rádio e era a minha Alfa. E depois, quando eu descobri o Gaspareto, que foi uma amiga minha, que ela foi a minha madrinha de casamento. E essa mulher, ela foi para mim também uma fada madrinha. Que ela que me falou do Gaspareto. E eu tenho essa gratidão por ela até hoje. Rosana. Beijinho pra esse povo todo, né? Que vai eu sendo sou sempre lembrado aqui. muito grata a todo mundo que sempre fez um bem para mim e a todos os meus mestres, sempre. Porque, na verdade, tudo que você passou, inclusive no relacionamento, para poder estudar, Sim. né? Todas essas histórias que te amadureceram. Sim. Nada Me em fizeram vão crescer. nada em vão na vida da gente, né, Silvia? Não, nada. Eu acho que isso é... Fernando Pessoa, tudo vale a pena Se a alma... Como é que é? quando é a pequena. alma não é pequena. Quando a alma não é Exatamente. pequena. Isso mesmo. Perfeito. Porque a gente não está aqui à toa, não é, Não. Silvia? A E gente não tá estamos aqui também a passeio, não somos turistas. também. Nós Estamos somos para aprender. peregrinos que estamos caminhando, eu vou para Canaã. Nós estamos indo para Canaã, Ó. que é a terra prometida. É a terra prometida. É. Você quando se tornou a Silvia independente, não é? Esta Silvia mostrou uma pessoa diferente para você? Muito. Muito. E eu Mais descobri uma forte. força que eu não sabia que eu tinha essa força. E foi uma descoberta maravilhosa e foi muito legal. E que, olha só, mais forte, mais feminina e mais
acolhedora. E as pessoas que me conhecem e que perceberam essa Mudança. essa transição, eles me falaram, nossa, como você mudou e como você ficou melhor. Vinho. Ó, é isso. E isso é muito importante a gente falar, porque a gente tem certeza que tem muita gente nos ouvindo que passam por situações delicadas na vida, dentro de casa, ou não tem coragem de fazer a transformação, ou a vida não proporciona ainda. E não se enxerga com forças ou com mérito, com merecimento. A gente uma acha que a gente é pequenininho. Pessoal. Isso, eu sou muito pequenininha e tudo bem, para mim tá bom assim mesmo. Tá bom, deixa assim, tudo bem. Amanhã vai ser melhor. Sabe aquela coisa de você acreditar que amanhã vai ser melhor? Só que vai ser melhor sim, se você fizer o que deve ser feito. Se você só deitar e esperar, o amanhã vai se repetir, que é aquela frase também que é do Einstein. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai colher sempre os mesmos resultados. E se a gente fica só esperando o tempo passar para as coisas melhorarem, para a vida se ajeitar, ou usando a frase que só a morte vai resolver, a gente está deixando de viver, né? E é verdade. E porque também a gente não acredita que a morte é do pó, o pó, da terra, a terra, e da cinza, as cinzas. A gente acredita que do outro lado, a gente vai ter também uma caminhada de evolução. E aí, o que eu levei? A única coisa que eu levo é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu construí, né? Então, isso fica, né? Isso fica registrado, tem os seus registros, tudo que você aprendeu em administração, por exemplo, aqui nessa vida, você vai usufruir depois. Isso mesmo. Porque tá com você, é seu. É teu e ninguém tasca. Isso não para tem... o bem e para o mal. Exatamente, eu posso administrar, eu posso aprender administração aqui e falar, nossa, a Silvia me ensinou uma coisa tão legal, como que é? Só que tem gente que usa, eu uso, por exemplo, aqui no momento para prosperar, fazer um bom investimento e tal, mas outro vai lá e usa para corrupção, por exemplo. Exatamente. Então, né? Então, são grandes mentes também que fazem isso, pro bem e pro mal. A gente tem que saber disso. Eu sou dessa área sempre de comportamento humano, né? Sim. E eu fui convidada para uma palestra na semana retrasada, para falar sobre finanças e economia. Aí eu falei, gente, vocês precisam falar para eles que eu não sou uma economista. Eu não sou. Eu sou da área de comportamento humano. Não, mas eles querem você. Então eu vou falar sobre finanças, vou falar sobre economia, sob a égide da mentalidade, do mindset. Por quê? Porque você conquistar qualquer coisa na vida é difícil. Mas o que é mais difícil? Manter. Tenho certeza disso. Né? E às vezes o erro, né? O pulo do gato, né? Como você diz, o erro todo, ele tá exatamente no comportamento. Exatamente. Quer dizer, às vezes a prática não, a teoria a gente sabe tudo. Isso, na teoria tudo é lindo, no papel. E a gente vai lá e aplica, então falando, mas por que não tá rendendo se eu coloquei? Né? Por que eu não consegui comprar o papel, toalha para a empresa, por exemplo? Né? Então, a gente precisa entender como que funciona essa engrenagem. Sim. Mas isso também diz muito de como a gente funciona, né? Sim. E é muito importante que nós tenhamos este lastro de pensar no bem comum, de pensar na verdade, na justiça, porque tudo vai depender por que eu quero aquela abundância. O que eu vou fazer com aquilo? Olha, os libaneses, olha os judeus, que são os povos mais prósperos do mundo, o que eles pensam? Aquilo que eu vou investir, aquilo que eu vou doar e aquilo que eu vou gastar. Então, o gastar é o último. E aí, qual que é a mentalidade que as pessoas têm? Eu quero ostentar. Então, eu não quero ser, eu quero parecer que eu sou algo, porque eu quero que as pessoas tenham inveja de mim. Eu quero que as pessoas pensem que eu sou alguém que eu não sou. Me admire, Aí você é uma construção que é uma coisa que foi criada, sabe aquela, cuidado com o andor que o santo é de barro? O santo é de barro, o santo se desfaz. E aí a máscara cai e você acaba perdendo aquilo que você não conseguiu sustentar. Então a sustentação vem da mentalidade. E a mentalidade precisa ser de prosperidade, mas não só para mim.
Não adianta nada eu chegar lá na frente, eu subir todos aqueles degraus e aí eu olho dos lados e eu vejo que eu abandonei meus amigos. Eu vejo que eu traí as pessoas. Eu vejo que ninguém confia em mim. Então, o que que é aquilo? É de mentirinha. Eu vou ser feliz? Não, não vai ter felicidade nenhuma. Você vai ser tão miserável, que a única coisa que você vai ter é dinheiro, propriedade. Isso daí vai te fazer infeliz e não vai te trazer aquilo que você precisa ter, que é a alegria de poder ajudar as pessoas também. Mas não carregar. Eu falo com meus alunos, gente, carregar peso de 70 quilos nas costas, não faça isso. Não é carregar, é você dar a mão e você oferecer o apoio quando as pessoas precisam. E saber que você vai conseguir auxiliar porque você tem bens para isso. Isso. Não é? E eu acho que a gente sempre fala muito isso aqui, né? A prosperidade, ela existe para todos. Exatamente. O que a gente vai fazer com tudo isso, que é o que está na história toda, né? Exatamente. Então, e a gente vê aí em algumas culturas, como você disse, em alguns grandes empresários que às vezes nem a família tem noção do quanto tem, exatamente porque colabora muito. Exatamente. E quando você tem uma empresa, eu acho importante a gente falar isso, porque a gente está vivendo um boom do mercado autônomo também, né? Isso, da livre iniciativa, do empreendedorismo. Não é verdade? Sim. A gente não está trabalhando apenas para o sustento, que senão, né, tem sempre uma missão por trás. Sim. Agora você falou, sabe o quê? Estoicismo. Estoicismo. Missão por trás. Tem que ter uma missão. Tem. Você tem que abrir esse microfone, por exemplo, e ter um propósito a ser transmitido. Muito bem. Não é à toa, não é só vir aqui, eu estou aqui, eu faço meu jornal, eu faço minhas entrevistas, eu recebo meu salário. E tem que ter algo mais por trás disso. Exatamente. Né? O que você faz para o mundo? E aí, como você falou de propósito, tem uma filosofia japonesa que é o Ikigai. O Ikigai. O Ikigai são 4 quadrantes. Então, é a paixão, é o amor pelo que você faz. É a paixão. Aí depois vem a missão, que é você ser útil para o mundo. O que você está colaborando para a sociedade, para o coletivo. Também tem a visão, que é a visão de mundo, a condição que você tem da imagem e a profissão. Nessa visão de mundo aqui, tem também o vocare, que é o chamado. O que você faz bem feito. E aí, aquilo que você faz bem feito, você colabora para a imagem, para que aquilo seja consolidado. E, por último, a profissão, que é eu preciso também ganhar com isso, porque nós vivemos uma vida concreta e material. E precisamos ter, sim, entendimento de que o mundo te cobra, que tudo é muito caro e que você vai ter condições e gratidão de pagar as suas contas, de ser uma pessoa adimplente o tempo todo e de nunca, de forma alguma, cuspir no prato que comer. Com certeza. E isso traz também aquela questão da saúde mental, né? Porque aí a gente fica mais tranquilo, emocionalmente, tudo está alinhado. E eu acho que a gente está aqui para a saúde física, mental, espiritual, emocional e financeira. Perfeito? Não é verdade? Sabe de quem você falou agora? Stephen Covey. Ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele diz, nós precisamos as 4 dimensões. Física, emocional, social e espiritual, para termos esta... Porque se você investir tudo num único, você tá capenga nos outros. Então tem que ter esse equilíbrio. Precisa pôr tudo isso na balança, né? Então, no nosso dia de 24 horas, na nossa semana de 7 dias, como que a gente distribui isso? Perfeito. Né? Se é valor social, que seja valor social. Né? Sim. Então, que a gente coloque, né, em cada hora do nosso dia uma importância. E os nossos pais, como eles eram pobres, o meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa, que meu pai não deixou minha mãe trabalhar. Meu pai tinha essa insegurança. Ele não conseguiu deixar minha mãe ter a vida dela. Então, nós fomos criados para sermos pessoas muito bem-sucedidas, trabalhadores. Lá na nossa casa, nós somos criados para sermos workaholics, loucos pelo trabalho. Mas aí, cuidado, por causa disso aí que você falou, da saúde física e mental,
por causa ainda mais agora que a gente sabe de todo esse problema das pessoas trabalharem tanto e ficarem Burnout. doentes por causa do burnout. Né? NR1 já entrou em ação, tá, gente? Exatamente. Só para avisar que NR1 a gente já trouxe aqui no programa várias vezes, né, para falar a respeito. Então já temos aí temos lei que protege as pessoas. E você falou de banco, como o ambiente bancário faz isso com as pessoas. Então, a gente precisa se cuidar cada vez mais. E quanto mais a gente se cuida, mais informação nós temos, os líderes também terão. E terão todo esse cuidado com os seus colaboradores. Perfeito. Acabou o programa. Deus Cronos está nos devorando. Acabou, Deus Cronos. Acabou o programa. Mas eu amei. Ai, que delícia. Silvia Helena. RH. silviahelena.rh no Instagram, é só seguir, esse programa fica postado no YouTube. Este livro maravilhoso, Desperte Sua Força Interior, tá com promoção no site da editora, viu, gente? editoralunai.com.br, ó. Coisa boa. E tem promoção aqui na Vibe homenagem Mundial. para mim em junho. Tripla! Olha, não, junho Que é teu lindo. mês, de verdade. Obrigada, Silvia Helena. Eu amei. Toda quarta-feira, 2h30 aqui com a gente, Silvia Helena, ao vivo. Se conecta e corre lá no YouTube, corre atrás do prejuízo, se você não acompanhou ainda o programa dela. E ela está sempre em outros horários aqui na rádio. Deus abençoe beijo, a todos. A você também. Obrigada. Eu que te agradeço. Beijo. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira com o nosso Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.